todas as semanas para responder em conjunto a várias questões que os cidadãos nos têm colocado de várias formas todos os dias. Em primeiro lugar, manifestamos a todos o nosso apreço pelas mensagens de encorajamento e apoio que temos recebido dos cidadãos. Em segundo lugar, lembramos a todos, especialmente aos mais apreensivos, na sua maioria dirigentes de outros partidos políticos, que nós também os representamos. Também apreciamos e tomamos boa nota das suas inquietações e por isso vamos respondê-las aqui. A questão da eleição ou da destituição do Presidente da República não é uma questão dos partidos políticos a ser debatida em comunicados num espírito beligerante. Eu repito, a questão da eleição ou destituição do Presidente da República não é uma questão de partidos políticos a ser debatida em comunicados num espírito beligerante, como se de uma contenda se tratasse. Nada disso. Trata-se apenas do exercício do direito que o povo tem de avaliar a prestação daquele a quem paga para administrar os recursos públicos em nome de todos. O senhor Presidente da República não é rei ao estilo Luís XIV, não é soba, não é certo papa. O Presidente da República é um agente público, sujeito ao Instituto Constitucional da Responsabilização. Povo angolano, no Estado de Direito Democrático, o exercício do cargo de Presidente da República acarreta sempre responsabilidade perante o povo. E por quê? Porque o Presidente exerce um poder que não lhe pertence. O dono do poder que o Presidente exerce é o povo. Daí a necessidade de o titular do cargo assumir a responsabilidade pela forma como exerce o poder político, ou melhor, o poder alheio. Significa a forma como executa a Constituição e as leis, a forma como utiliza os recursos públicos, a forma como perspectiva o futuro, a forma como endivida o país, a forma como respeita as demais instituições da República. O exercício do cargo de Presidente da República acarreta três responsabilidades. Melhor, o exercício do cargo de Presidente da República acarreta três tipos de responsabilidade. Responsabilidade jurídica, responsabilidade criminal específica, responsabilidade política. E qual é o tipo de responsabilidade com que o povo vai responsabilizar o Sr. Presidente da República? É a responsabilidade política, em certa medida, a responsabilidade criminal limitada. São esses dois tipos de responsabilidade que o legislador constituinte consagrou nos artigos 127 e 129 da Constituição da República. De acordo com estas disposições constitucionais, o povo pode iniciar a instrução de processos de responsabilização criminal do Presidente da República pela prática de quatro tipos de crime, a saber, crime de traição à pátria e espionagem, crimes de suborno, peculato e corrupção, crimes hediondos e violentos, crimes de violação da Constituição. Os crimes do quarto tipo, por sua vez, podem ser classificados ou tipificados em três grupos. Crimes que atentam gravemente contra o Estado Democrático de Direito. Crimes que atentam gravemente contra a segurança do Estado. Crimes que atentam gravemente contra o regular funcionamento das instituições. Quantos crimes estarão envolvidos no processo? Quais são as disposições específicas da Constituição que o Presidente violou no decurso do seu mandato? Quais são os atos que o Sr. Presidente da República praticou que atentam gravemente
contra o Estado Democrático de Direito? Será que alguns desses atos configuram crimes de traição à pátria? De que forma é que o Sr. Presidente da República atentou contra o regular funcionamento das outras instituições do Estado? E quais são essas instituições? Todas estas questões vão ser respondidas pelos representantes e depois pelos seus colegas que irão analisar para eventualmente discutir em sessão própria nos termos da lei. Outra pergunta que se tem colocado com frequência e que muitos dirigentes políticos parecem não terem entendido ainda é a seguinte: quem é que vai instruir os processos? Quem é que vai eventualmente avaliar a conduta do Presidente da República e produzir o relatório e proceder à acusação do Sr. Presidente? Eu repito, quem é que vai instruir os processos? Quem é que vai eventualmente avaliar a conduta do Presidente, produzir o relatório e proceder à acusação do Presidente da República? O entendimento correto destas questões é fundamental para a consolidação do Estado de Direito, para a cultura democrática no país e para a paz pública. Primeiro, não é o Grupo Parlamentar da UNITA que vai impugnar a governação do Presidente da República e promover a sua restituição, porque não tem competência constitucional para o fazer. Só o povo, por iniciativa de 1/3 dos seus representantes e aprovação de 2/3 na Assembleia Nacional, pode destituir o Presidente, porque a soberania reside no povo e não nos partidos políticos. Segundo, os deputados representam todo o povo, independentemente dos seus grupos parlamentares ou representação de partidos políticos. Quando chegar a altura da votação, os deputados não vão ter medo de ninguém. Nenhuma Câmara escondida vai filmar o sentido de voto do deputado. Nenhum deputado, ou melhor, nenhum laboratório vai analisar a impressão digital em cada boletim de voto. Eu repito este parágrafo. Os deputados representam todo o povo, independentemente dos seus grupos parlamentares ou representação de partidos políticos. Quando chegar à altura da votação, os deputados não vão ter medo de ninguém. Nenhuma Câmara escondida vai filmar o sentido de voto do deputado. Nenhum laboratório vai analisar a impressão digital em cada boletim de voto. Sabemos que os seus deputados estão a ser intimidados. Dizer que depois da votação, os boletins de voto vão ser recolhidos para poderem verificar quem teria votado favorável à destituição. Não vai acontecer. Terceiro, quem vota para destituir o Presidente da República não é o MPLA, não é a UNITA, nem o PRS, FNLA, nem o PH. É o povo, através dos seus enviados à Assembleia Nacional. Não é uma questão partidária, é uma questão de soberania. E a soberania reside no povo. Quarto, existe, obviamente, um conflito entre o povo, o dono do poder, e o Sr. Presidente da República, pela sua má governação e má conduta. Mas não há um conflito entre os deputados do povo, só por pertencerem a grupos parlamentares diferentes e estarem filiados em partidos diferentes. Cada um votará livremente, em nome do povo, de acordo com a consciência. E, no fim, o povo saberá quem exprimiu a vontade da maioria do povo que deseja responsabilizar o Presidente da República e quem exprimiu a vontade da outra parte do povo que acha que o Sr. Presidente da República não deve ser responsabilizado pela sua má governação. É um exercício da democracia feito com responsabilidade, elevação política e moral, tolerância, urbanidade, sentido de missão e sentido de Estado. Eu repito,
é o exercício da democracia feito com responsabilidade patriótica, elevação política e moral, tolerância, urbanidade, sentido de missão e sentido de Estado. Ninguém deve perder tempo a redigir, ler ou escutar comunicados contra a UNITA ou contra a direção da UNITA, que não fazem parte do processo. Angola tem de ultrapassar a fronteira do partidarismo para poder crescer. Enquanto deputados do povo, os deputados representam todo o povo, de todos os partidos, de todas as religiões, de todas as raças e culturas, de todas as províncias e também os que vivem no exterior do país, exprimem não a sua vontade, nem necessariamente a vontade dos partidos políticos, mas apenas a vontade do povo. E como saberão qual é a vontade do povo neste assunto? Uma forma simples é reunir-se com os cidadãos nas suas áreas de residência para sentir e apurar se há ou não factos que o povo conheça e que configuram crimes e cuja responsabilidade pode ser imputada ao Sr. Presidente da República. Um guião possível é o seguinte: há ou não interferência do Presidente da República no regular funcionamento das instituições da República, instituições do Estado? Há interferência do Presidente da República nos tribunais da República? As sentenças dos tribunais exprimem sempre a vontade do povo ou a vontade do Presidente da República? De que modo? Quais são as provas? Há interferência do partido no poder no regular funcionamento das instituições do Estado? Como? Esta interferência é feita nos moldes previstos na Constituição? E quem é que dirige o partido no poder? O Estado angolano funciona realmente como um Estado democrático de direito ou funciona mais como um Estado partidário ou partido do Estado? Podemos dar alguns exemplos? Se o Presidente da República é o chefe de Estado, por que razão permite que o Estado se subordine ou se confunda com um partido político? Há pluralismo e isenção no funcionamento dos órgãos públicos de comunicação social? Os órgãos públicos de comunicação social respeitam o princípio do contraditório? Há pluralismo e igualdade de oportunidades nos acessos à riqueza e ao desenvolvimento econômico e social das famílias angolanas? Há ou houve alguma interferência do Presidente da República no regular funcionamento do Tribunal de Contas? Há ou houve alguma interferência do Presidente da República diretamente ou por interposta pessoa no regular funcionamento da televisão pública de Angola? Há violações ao disposto na lei da contratação pública, da concorrência e no controle preventivo no Tribunal de Contas? Eu repito esta questão. Há violações ao disposto na lei da contratação pública, da sã concorrência e do controle preventivo do Tribunal de Contas? Há registros de violações da Lei do Orçamento Geral do Estado por parte do Presidente da República? Em que áreas? Endividamento público, execução das despesas ou no controle das mesmas? Há inúmeras denúncias, queixas e reclamações de roubos, violações de direitos humanos, atuação ilegal de esquadrões de morte, tráfico de drogas, sequestros, cárceres privados, associação criminosa, quadrilha, corrupção e outros crimes de autoria de altos responsáveis da administração pública que dependem diretamente do Presidente da República?
Qual é o papel do Presidente da República nestes atos? O crime de corrupção eleitoral passiva tem sido combatido? O crime de corrupção eleitoral passiva tem sido combatido? O crime de corrupção financeira passiva tem sido menos tolerado? Ambos configuram crime de corrupção. Qual tem sido o papel do Sr. Presidente da República nessa tolerância? Há interferência de um partido político no funcionamento do Tribunal Constitucional? Alguém faz pressão para que se utilize o Tribunal Constitucional para perseguir adversários políticos? Quem é este alguém? Quem é o senhor Ordens Superiores? É uma pessoa? Ou é um partido político? E quem é que dirige este partido político? Quem é que manda neste partido político? E como se chama esse partido político? Excelências, caros jornalistas, munidos de respostas a essas perguntas orientadoras, os deputados estarão melhor equipados e conscientes de representar o povo no momento da votação. Assim, de forma informada e sustentada, os deputados poderão exprimir não a vontade das lideranças partidárias, mas a vontade do Parlamento da República de Angola enquanto órgão representativo de todos os angolanos, que exprime a vontade soberana do povo e exerce o poder de fiscalização dos atos governativos do Presidente da República. Por esta razão, devido à natureza híbrida dos grupos parlamentares, que por um lado representam os partidos políticos cujas listas foram eleitos e por outro lado representam a Assembleia Nacional enquanto órgão representativo de todo o povo, aqueles que votaram neles, os que não votaram neles e aqueles que se abstiveram, o legislador determinou que todo o processo inerente à destituição do Presidente é decidido por voto secreto logo desde o seu início. Eu repito, por esta razão, e devido à natureza híbrida dos grupos parlamentares, que por um lado representam os partidos por cujas listas foram eleitos e por outro lado representam a Assembleia Nacional enquanto órgão representativo de todo o povo, o legislador determinou que todo o processo inerente à destituição do Presidente é decidido por voto secreto logo desde o seu início. Povo angolano, senhoras e senhores jornalistas, se Angola é uma república soberana e independente, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade do povo angolano, e alguém substitui a vontade do povo pela sua própria vontade, comete um crime contra a Constituição que atenta gravemente contra o Estado democrático e de direito. Por isso, é que são ilegítimas a tomada e o exercício do poder político por formas não previstas nem conformes com a Constituição. E o processo de destituição vai avaliar se há ou não tal exercício. Eu repito, são ilegítimas a tomada e exercício do poder, tomada e exercício do poder político por formas não conformes, nem não previstas nem conformes com a Constituição. E o processo de destituição vai avaliar se há ou não tal exercício. Se o processo de destituição fornecer e validar as provas de que houve violações da Constituição, traição à pátria, suborno ou corrupção da parte do Sr. Presidente da República, qualquer um destes crimes, basta o processo seguirá seus trâmites, tudo na Assembleia Nacional. Se há reclamações,
se há indícios fortes de violação da Constituição, os deputados devem ouvir e analisar os factos alegados em sede da comissão eventual a ser criada, nos termos do artigo 284 do Regimento da Assembleia Nacional. Excelências, por imperativo do artigo 284, após a criação da comissão eventual, sendo a sua composição de acordo com as regras de representação proporcional, esta comissão elabora o relatório parecer sobre a acusação e destituição do Presidente da República, sendo discutido e votado em reunião plenária extraordinária, nos termos dos números 5 e 6 do artigo 284 do Regimento da Assembleia Nacional e apenas considerado aprovado se tiver o voto favorável de 2/3 dos deputados em efetividade de funções. E porque o processo de acusação e de destituição é um só, que começa com o primeiro requerimento que entra na Assembleia Nacional, logo de início, todas as votações relativas ao processo serão feitas por voto secreto. O Parlamento vai criar a logística para que o processo decorra com lisura e transparência, assegurando que o voto de cada um e de todos os deputados seja livre, secreto e igual. De acordo com a Lei número 13, de 2017, de 6 de julho, do Regimento da Assembleia Nacional, o artigo 159 estabelece que fazem-se por votação secreta as eleições, salvo deliberação contrária tomada por maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções. A acusação do Presidente da República, nos termos do número 5 do artigo 129 da Constituição e dos artigos 284 e 285 do presente regimento. As deliberações que, segundo o presente regimento ou a lei, devem observar essa forma. Ou seja, nos termos da linha P do artigo 159 do Regimento da Assembleia Nacional, em todo o processo de destituição presidencial, a votação é secreta. Não há exceção. Eu repito, nos termos da linha B do artigo 159 do Regimento da Assembleia Nacional, em todo o processo de destituição presidencial, a votação é secreta. Não há exceção. Após a votação, a comunicação ou petição do procedimento da Assembleia Nacional ao Tribunal Supremo ou ao Tribunal Constitucional deve ser acompanhada da proposta de iniciativa de acusação e destituição apresentada por 1/3 dos deputados em efetividade de funções e a respectiva resolução aprovada por maioria de 2/3 dos deputados em efetividade de funções. Está isto de acordo com o número 7 do artigo 284 do Regimento da Assembleia Nacional. De realçar que o processo de destituição do Presidente da República tem prioridade absoluta sobre todos os demais e deve ser conhecido e decidido no prazo máximo de 120 dias contados da recepção da devida petição, nos termos do número 8 do artigo 284 do Regimento da Assembleia Nacional. Povo angolano, com esta iniciativa, estamos convictos que, enquanto políticos e deputados do povo, estamos a contribuir para o desenvolvimento da consciência cidadã e para a consolidação do processo de despartidização das medidas. É o caminho para o fortalecimento da unidade nacional, para a despartidização do Estado, para a construção da paz política e social. Deus abençoe agora. Muito obrigado. Nós é que agradecemos.
Barcelos, está aberto o momento de perguntas e respostas. Dizer o nome e o órgão, se faz favor. Domingos, jornalista da Rádio Social. Eu gostava de colocar a seguinte questão. Na semana passada acompanhamos a atividade do MPLA em que o porta-voz garantiu que a UNITA vai levar um chumbo no Parlamento. A UNITA está avisada de que essa proposta não vai passar? Ou a segunda questão, se a UNITA tem algum acordo de bastidores com alguns deputados do MPLA? Bem, primeiro, para deixar bem claro a nossa posição. Este não é um processo partidário. Este não é um processo partidário. É um processo da cidadania. Não se trata da UNITA levar o chumbo ou o MPLA perder essa votação. O povo soberano, o povo, o detentor do poder, tem o direito de escrutinar a governação. Tem o direito de escrutinar aquele que escolheu, que deverá estar a gerir os recursos de todos, define o nosso destino. Portanto, quando existirem dúvidas, evidências, provas sobre a má governação, a má conduta, violações, desvios à Constituição e à lei, o povo tem o direito de colocar em causa, de responsabilizar aquele que ele mandatou para agir em seu nome. Portanto, isto não é uma questão partidária, atenção. Não é uma questão entre a UNITA e o MPLA. É uma questão entre o povo e o Presidente da República. Estamos aqui, voltamos a falar. Os deputados vão agir enquanto representantes do povo, não delegados das suas lideranças partidárias. Nós somos deputados pelo grupo parlamentar da UNITA, mas em sede da votação, nós não somos deputados da UNITA, somos deputados da nação. O mesmo é válido para os deputados que pertencem aos outros grupos parlamentares. Portanto, queremos deixar bem claro que nós estamos convencidos que o compromisso sagrado que nós firmamos com o povo, só ele vai presidir o momento da votação da nossa consciência. Não há acordos? O acordo entre o povo e o deputado. O deputado jurou defender a Constituição e a lei. Só. O deputado jurou fazer cumprir a Constituição e a lei. O deputado jurou representar fielmente o povo. O deputado jurou fiscalizar a ação do Executivo. É este acordo que existe entre o povo e o cidadão. É este acordo que o deputado vai aprovar no dia da votação. João Feliciano, Jornal do País. Eu gostaria de saber, a realização dessa conferência de imprensa é mais um passo, uma materialização desse desejo de facto, ou como se diz na gíria, mas tanto jogar para na parede para ver se rola, como tem estado a dizer, esse processo não terá pernas para andar. A segunda tem que ver com uma declaração que recentemente a deputada Hela Weber fez ao Jornal do País, em particular a mídia oficial. Portanto, ela aventava a possibilidade do processo não ter pernas para andar, também, porque desconfia tanto das instituições, provavelmente dos tribunais, dos quais tanto disse que são corruptos, né? E a UNITA, como sabemos, também está representada, né, tanto nestes tribunais do Tribunal Constitucional. Portanto, como é que avalia essas palavras? Bem, primeiro queremos deixar bem claro que esta conferência de imprensa enquadra-se na calendarização, na execução de um programa definido pelo grupo parlamentar. Portanto, fizemos um anúncio da iniciativa, marcamos esta conferência para proceder a esclarecimentos, porque entendemos que existem dúvidas sobre os procedimentos constitucionais e legais que deverão ser seguidos. Nós ouvimos muitos comentadores da nossa praça, inclusive também ouvimos vossos colegas jornalistas a falarem sobre este processo e compreendemos que existem muitas dúvidas. Portanto, esta conferência de imprensa é uma contribuição para esclarecermos algumas dúvidas, também algumas incompreensões, alguns equívocos que existem. Portanto, o processo vai ser desenvolvido
nos termos da Constituição e da lei. Por isso fizemos questão aqui de citar quais são as normas constitucionais que devem ser seguidas e também aquelas normas nos termos da lei, aqui falo especificamente do regimento interno da Assembleia, que deverão ser observados para o processo dar continuidade. Agora, uma coisa que deve ficar bem clara: isto aqui é um processo de responsabilização. Não está dito que é uma questão de vida ou morte a sua aprovação, de forma nenhuma. O povo que elege o presidente tem legitimidade, por via dos seus representantes, questionar a governação do presidente, questionar a conduta, escrutinar. Agora, se uma parte do povo, representada por outros deputados, entender que apesar da má governação, apesar da má conduta, apesar da interferência do Presidente da República nas outras instituições, ainda não existe madeira bastante para destruir, o povo é soberano. E nós respeitamos. Portanto, aqui é preciso deixar bem claro. Primeiro, vamos descomprimir o ambiente. Não há razões para haver tensão. Este é um processo normal. Estão a dizer que esta iniciativa, escutei um distrito dirigente do MPLA dizer que isto é tentativa de golpe de Estado. Como assim? Como assim? Mas o golpe de Estado é feito na Assembleia Nacional, por via de uma comissão eventual. Que brincadeira é esta, meu Deus? Quanto desrespeito ao povo? São esses governantes, são esses líderes que Angola tem, que o povo merece? Não! Por que mentir o povo? Por que intimidar? Por que ameaçar? A senhora deputada, na vida de Angola, a primeira vice-presidente do parlamentar, partilhou ontem uma mensagem que veio do âmbito de uma aldeia. Uma tia de alguém foi ter com o sobrinho para dizer: pronto, eu já preparei um esconderijo para si, porque estão a dizer que com este processo vai haver guerra. Mas por que, meu Deus? Por que tanto medo? Uma coisa que nós devemos saber: temos que educar a nossa sociedade. O Presidente da República é um agente público. Os deputados são agentes públicos. Os juízes são agentes públicos. Ninguém de nós é detentor do poder. O detentor do poder é o povo. Todos nós somos servidores temporários. O que nós devemos nos preocupar é deixar uma obra útil à comunidade. A condição social e econômica do nosso povo é crítica. Todos nós devemos nos comover, que temos o dever, precisamos fazer alguma coisa para mudar essa situação. Não podemos continuar num Estado como o nosso, onde prevaleça a arbitrariedade, o arbítrio. Não pode ser. Não pode ser. Portanto, devemos deixar bem claro: o processo é iniciado por um terço de deputados que representam o povo. Esse é o primeiro momento. Primeiro momento. Atenção, não é a UNITA, não é o MPLA, não é o PRS, de forma nenhuma. É o povo. Através de um terço dos seus representantes, inicia. O segundo momento, também na Assembleia, é preciso criar uma comissão eventual. A comissão eventual é constituída nos termos do regimento proporcionalmente. Esta comissão, com base no requerimento, elabora um relatório. Submete o relatório ao plenário da Assembleia. A Assembleia está obrigada a realizar uma sessão extraordinária. É pública. Vai haver discussão, os argumentos a favor e contra. É um exercício muito bonito. Todos nós vamos ter direito de falar. Aqueles que defendem a extinção vão falar. Os que defendem que deve se manter vão falar. Os que abstêm vão falar. Quem não tiver opinião também pode falar. É um exercício muito bonito. No fim desse exercício vai haver votação. Agora, nesta votação, se 2/3 dos deputados, estamos a falar do mínimo 147, votarem a favor, esta deliberação, mais a iniciativa, o requerimento, juntamos, remetemos ao Tribunal Constitucional ou ao Tribunal Supremo, a depender do tipo de crime. O processo continua em sede do Tribunal Constitucional ou Tribunal Supremo. A última decisão é do Tribunal Supremo ou Tribunal Constitucional.
É tudo dentro das instituições. Não há arruaça aqui. Não há manifestação no cantinho, não. Nada disso. Nada disso. Não há armas. Portanto, haja calma, serenidade. Por que tanta preocupação? Isto é um processo entre o povo e o Presidente da República, mas por via dos seus representantes. Representar no Poder Legislativo e no Poder Judiciário. Não somente isso. Portanto, é óbvio, se a maioria decidir na votação do plenário que não há razões para estabilizar, o processo termina. O mundo não termina. Mas também, se o Presidente for estabilizar, a decisão for favorável, o Tribunal também aprovar, o Presidente sai, vai haver uma solução que está prevista nos termos da Constituição. A Vice-Presidente da República substitui o Presidente, que cumpre o mandato até o fim, com plenitude de poderes. E o partido que está no poder indica um candidato a Vice-Presidente. O mais importante aqui é educarmos a sociedade que ninguém pode agir de forma impune. Não pode. Não pode ser. Isto é muito importante para nós. Se a maioria concordar que devemos validar as provas, o Presidente destituído, o país continua. Mas se a maioria concordar que o Presidente não deve ser destituído, também a vida continua. Mas fica uma lição. Ninguém é dono do poder. O dono do poder é o povo. E todos os agentes deverão pautar a sua conduta nos termos da Constituição e da lei. Mas isso está explicado. É tudo isso que explicamos. Sim, eu tenho na verdade uma questão. Sim, Nome e órgão. Romão de Jesus, Rádio Despertar. A minha questão está estruturada em 2 pontos. Primeiro é que a reação do MPLA face a esta pretensão da UNITA está a ser enérgica e com discursos inflamados. Ponto 1. E presumo ser isso que está a criar alguma tensão nos próprios cidadãos e que muitos cidadãos agora têm esta ideia de que poderá haver um golpe de Estado, à semelhança dos outros Estados africanos que estão agora aqui a viver este momento. E a minha questão vai justamente para este ponto. Com esta reação dos discursos de líderes do MPLA, e cito aqui 2 particularmente, o seu porta-voz chegou a dizer, inclusive, que a UNITA poderá justamente, o termo que usou, vou parafrasear, se me permita, vai levar uma porrada de novo na Assembleia. Pronto, foi o termo que ele usou. E antes de ontem, na segunda-feira, a vice-presidente do MPLA, numa reunião com antigos movimentos de libertação, chegou a dizer mesmo que os opositores políticos, com particular realça a UNITA, de tudo para escalar ao poder e que não quer conversar, não quer dialogar com ninguém, não quer ouvir mais ninguém e quer fazer isso, quer carregar essa pretensão de destituir João Lourenço sozinho. E por fim, o MPLA orientou o seu birro político a fazer tudo e mais alguma coisa para inviabilizar este processo. Como é que a UNITA vai lidar com esta situação toda? Bem, primeiro nós temos 24 de agosto de 2022. Na Assembleia, onde votou o Presidente João Lourenço, eu não digo na Assembleia, até digo mais, na mesa de voto, onde votou o Sr. Presidente da República, onde supostamente a maior parte daqueles que participaram da mesa de votos é pessoal muito próximo do Presidente. O Presidente perdeu de forma escandalosa na mesa de voto, onde ele votou. Foi um sinal. O medo do regime é o voto ser secreto. Foi por isso que reuniram o grupo parlamentar do MPLA, intimidaram os nossos colegas a dizer que vocês façam atenção. O voto vai ser secreto, sim senhora, mas depois da votação vamos recolher os boletins de votos, vamos ver com uma máquina as impressões digitais quem teria votado favorável à distribuição. Este é o medo, não há outra coisa aqui. Mas atenção, este é um exercício de educação, de cidadania. Não haja receios, não haja temores. Haja serenidade. O regime não está preparado
não está preparado para ser colocado em xeque, como se diz, na gíria desportiva. Não está preparado. Mas nós queremos deixar bem claro que é um dever da cidadania, é um direito que o cidadão tem questionar a governação, os atos dos seus representantes. Portanto, os outros comentários passam ao lado. Queremos deixar bem claro aqui que o grupo parlamentar da UNITA, tão logo o grupo parlamentar do MPLA manifestou o desejo de dialogar, formalmente manifestamos a nossa disponibilidade e disposição para o diálogo, trocamos correspondência, mas infelizmente já lá vão mais de... estamos a caminho de 2 meses e não temos resposta. Agora, o diálogo, também aqui é importante esclarecer essa pormenor, em sede do processo de inscrição, o diálogo não vai ser feito dentro da Assembleia. A comissão eventual é uma comissão integrada por os deputados de vários grupos, proporcionalmente. O diálogo passa. Ali mesmo é um espaço de diálogo. Os nossos colegas vão poder colocar algumas dúvidas, vamos esclarecer. Então, em momento algum, a UNITA, ou melhor, o grupo parlamentar da UNITA, vai prescindir do diálogo de forma nenhuma. Fica bem claro. Nós estamos disponíveis, estamos dispostos para empenhar o nosso comprometimento para com o diálogo, com a construção de um Estado verdadeiramente democrático e de direito. Portanto, estamos disponíveis. Obrigado, bom dia a todos. Januário Catiba, portal da denúncia. A UNITA não teria essa iniciativa se não acreditasse na possibilidade de haver um ou outro deputado do grupo parlamentar do MPLA que provavelmente venha a votar a favor dessa resolução. Será que não há também a possibilidade de haver um ou outro deputado no grupo parlamentar da UNITA votar contra? E se isto acontecer, a UNITA também vai analisar as impressões digitais? Bem, mais uma vez quero regressar à questão que eu colocar para o jornalista. Deixar bem claro. Não se trata de uma questão partidária. Este problema não é entre a UNITA e o Presidente. Não é entre a UNITA e o Parlamento, de forma nenhuma. É entre o povo e o Presidente da República, por via dos seus representantes. Nós estamos a agir, enquanto deputados, estamos a agir em nome do povo. Em nome do povo. Queremos deixar bem claro isto aqui. Portanto, tal como dissemos, no momento da votação, o deputado age de forma livre, consciente. É o deputado, não é a UNITA. Se um deputado que pertence ao grupo parlamentar da UNITA entender que vai votar a abstenção, é livre de o fazer. É democrático. Se também decidir votar contra a inscrição, é democrático. Meus senhores, não partidarizemos o processo. Isso é uma questão de cidadania. Não é um conflito entre a UNITA e o Presidente da República. Não é um conflito entre a UNITA e o MPLA. É um dever responsabilizar os nossos maus governantes. Atenção a esse pormenor. É um direito do cidadão, por via dos seus representantes, escrutinar aqueles que nos governam. Vamos colocar de parte as barreiras partidárias. Vamos agir como representantes do povo. O jornalista fala muito bem. E é constitucional. O deputado representa todo o povo. Não representa um partido. Aqueles que votaram no deputado, representamos. Aqueles que não votaram, nós representamos. Aqueles que se abstiveram, nós representamos. Então representamos todos. Então, no momento da votação, estamos a falar da vontade do povo. Uma parte do povo pode estar de acordo, outra parte do povo pode não estar de acordo. É democrático, é legítimo. Não é problema nenhum. Fica mesmo bem claro, não é problema nenhum. Está mesmo, não é problema. Não é questão de UNITA, nem MPLA. Não. O deputado, a deputada Albertina, se entender votar.
votar contra a gestão. É democrático. Não é problema nenhum. Não é problema nenhum. Atenção, vamos despartidarizar o debate, o processo, de forma nenhuma. Vamos despartidarizar esse elemento. Boa noite, José, Voz da América. Eu gostaria de fazer algumas questões que me suscitam dúvida. A primeira é, já há uma data para a entrada desse processo na Assembleia. A segunda na visão da UNITA, ou do grupo parlamentar da UNITA, qual é o conceito de regime? E a pergunta surge exatamente por causa do processo de destituição. Se quer destituir presidente da República, Sua Excelência João Gonçalves, e ao mesmo tempo diz que ao se avançar o processo, o poder continua nas mãos do suposto regime. Esta é a minha visão. A minha visão é que o regime não entra lá. E não é o João Lourenço. Por isso eu perguntei qual é a noção de regime que a UNITA tem. E se fala em nome do povo, se o impedimento da progressão, do sucesso deste povo é o presidente João Lourenço ou é o regime? Gostaria que me ajudasse a esclarecer isso. A outra questão, talvez a doutora Mihaela, por causa da especialidade, só para nos ajudar a perceber se existe um elemento que pode ser depois analisado como prova bastante, um elemento só de que Sua Excelência João Lourenço tenha violado a Constituição ou cometido um crime hediondo, que possa ser enquadrado no 129, só para nos ajudar a perceber se há essa articulação. A outra e última, apesar de ter dito várias vezes de que não é um problema do partido, mas eu aprendi que a prática é o verdadeiro critério. Aliás, é o único critério da verdade. Nós estamos enlameados, passa a expressão, num país partidarizado. Essa é a verdade. Apesar de avançar que é um problema do cidadão, eu gostaria de saber como é que está a ser articulado agora, em termos do processo, os elementos do grupo parlamentar da UNITA e outros elementos de outras forças partidárias dentro da Assembleia, sem ser do MPLA, relativamente a essa questão. Obrigado. Vamos começar pela última questão. Primeiro, deixar bem claro que nós estamos absolutamente convencidos que o processo não é partidário, o processo vai ter cidadania, é um direito, também é um dever. Quero deixar bem claro isso. Por esta razão, e aqui posso antecipar uma nota, se não fosse essa consciência do processo da cidadania, nós já teríamos dado entrada ao processo na Assembleia Nacional. Mas, felizmente, depois do anúncio da iniciativa, nós estamos a receber muita contribuição do cidadão. Muita contribuição. E compreendemos, para tornar efetivamente mais cidadão o processo, devemos incluir esta contribuição. Queremos deixar bem claro isso. Portanto, não vamos nos desviar deste princípio. É constitucional, o processo é cidadão. Não tem nada a ver com questões partidárias. E vamos manter esta posição. A segunda questão, data. Já temos data aprovada. E posso avançar a próxima comunicação que faremos aqui vai ser para anunciar a data. E quero também adiantar que vamos realizar uma cerimônia pública para a subscrição da
Constituição e depois vamos dar entrada ao processo. Já temos datas, mas por enquanto fica no segredo, não digo dos deuses, mas no segredo aqui da direção do grupo parlamentar. Portanto, é preciso, estamos abertos à contribuição que estamos a receber, está a ser muito positivo. Sobre a segunda questão que colocou, mas respondendo em terceiro lugar, nós queremos deixar bem claro que o país não vai parar com a destituição do Presidente da República. Também não vai parar se o Presidente não for destituído. De uma coisa certa, Angola não voltará a ser a mesma depois deste processo. Não voltará a ser a mesma. Pela primeira vez, depois de estar no poder, o Presidente da República, titular do Poder Executivo, sente que o poder afinal não depende dele. Depende de outros. Se para entrar nas listas de deputados da Assembleia Nacional, muitos de nós dependemos das lideranças partidárias, nessa pessoa momento para continuar a ser Presidente da República, já não depende do Presidente da República. Já depende de outra parte do povo. Ou dos deputados, ou dos juízes. Tribunal Supremo ou Tribunal Constitucional. Afinal de contas, ninguém é detentor do poder absoluto. O dono do poder é o povo. E atenção, eu vou responder à questão que coloca, fazendo uma pergunta. Está a responder. Quem é o chefe do regime? Quem é o titular do poder executivo? Quem é o titular do poder executivo? É este que o povo deve responsabilizar. Muito obrigado. Posso responder, né? Se me perguntou, posso responder. Não precisa responder, o jornalista não responde. Pensei que fosse para responder. O jornalista faz questões, ele responde mesmo. Não, ia dizer que é ambiguidade, porque se é o chefe do regime, né, significa dizer que outra pessoa pode ser o chefe do regime. Quero me deixar bem claro que, pela primeira vez, o poder sente, ao lado do Presidente da República sabe e sente que, afinal de contas, não é o todo, o senhor todo, não está acima da lei. Não é o todo-poderoso que exerce poder de forma absoluta. Este é um grande aprendizado para a construção da nossa democracia. Deputada Miguel, questão colocada por jornalista. Nos termos da Constituição, o artigo 129 fala de facto de crimes hediondos e os crimes hediondos, de acordo com a nossa Constituição e a lei, de acordo com a Constituição e a lei, os crimes hediondos nós vamos encontrar no artigo 61 da Constituição. E são crimes hediondos: genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra, terrorismo, tráfico de seres e órgãos humanos. Portanto, aqueles crimes gravíssimos são esses considerados crimes hediondos. Para se destituir um presidente, basta que se cometa apenas um desses vários que eu citei. Para se destituir um presidente, basta que ele cometa apenas um crime de corrupção, um crime de peculato, um crime de suborno, um crime de traição à pátria. Basta um. Acho que respondi à questão. Não. Não como. Mas também avançamos. Sim, o resto é um processo. Todos os detalhes vão ter quando o processo for público. Portanto, as provas que estão reunidas vão ser públicas. Se permitam, muito bom dia a todos. Já boa tarde, né? São mais de 12 anos. Eu sou Nelson Pedro, da Rádio Nacional de Angola. O que é que alterou no conceito da UNITA a necessidade hoje de acreditar-se mais nos órgãos judiciais, dos quais dizem que o Presidente da República interfere no seu funcionamento? Nós notamos que na altura das eleições houve um processo que foi parar ao Tribunal Constitucional, depois foi parar ao Tribunal Supremo, e a UNITA fez uma campanha de desacreditação desses dois órgãos de justiça.
Hoje, o que é que lhes dá confiança que estes órgãos de justiça vão cumprir o seu papel em função da situação que vocês colocam? Muito obrigado. Sr. jornalista, primeiro vamos separar os órgãos e as pessoas, os agentes. Angola tem quadros competentes, quadros comprometidos com a causa do povo. São os mesmos. Atenção, deixa-me explicar. Eu não estou a falar de Angola de uma forma geral. Estejam eles na Assembleia Nacional, estejam eles no Poder Judicial, na televisão pública, na Rádio Nacional de Angola. Temos profissionais, diria, 5 estrelas. Isto é uma coisa. Mas também temos a atuação dos órgãos, que está condicionada a outros órgãos. Quem acredita num Tribunal Supremo como tribunal, com um presidente que está atolado na suspeição da corrupção? Quem acredita nisso? Mas eu acredito no juiz, na pessoa do juiz. Atenção, vamos separar as coisas. O juiz em consciência, porque o tribunal, não o presidente, ele sabe que deve respeito à Constituição e à lei. Nós sabemos isso. Nós sabemos que quando realizamos a conferência de imprensa, no dia 19 de julho, para anunciar a iniciativa de destituição do Presidente da República, os órgãos públicos não noticiaram. Não. Nós noticiamos. Eu fiz a peça. Deixa-me Nunca botar nos meios. Não posso mentir assim. Vou explicar a parte. A televisão pública passou? Eu não sei, eu não sou da televisão, sou da Para rádio. falar, é isso que eu quero Eu dizer. sou da Rádio Nacional. Deixa-me. A jornalista não precisa entrar nesta. Não, só estou. Fazer esse papel. Deixa-me acabar de explicar. Não precisa. A televisão pública passou? Não. Não é o único. A televisão passou? Não. Por quê? Receberam orientação. Sabemos. Aguardem pelo comunicado do Bureau Político. O que se passou no dia seguinte é uma vergonha.